Então tá, oficialmente, então, bom dia a todos os colegas. Colegas, sintam-se à vontade sempre que quiserem comentar, pontuar algo, e a gente vai construindo um saber aqui em comunidade. Então eu vou retornar nessa citação aqui. Por que não devo usar uma bolsinha? No caso Dora, a motivação foi fácil. Por que não devo usar uma bolsinha assim que agora está na moda? Mas uma justificativa como essa não elimina a possibilidade da origem inconsciente da respectivação. Por outro lado, nem essa origem e nem o sentido foi conferido à ação podem ser obrigatoriamente comprovados. É preciso satisfazer-se em constatar que um sentido desse tipo se adequa perfeitamente ao contexto da presente situação, à ordem do dia inconsciente. Aqui a gente está retomando aquele trecho lá em que o Freud traz um pouquinho da questão da histeria, né? A gente pode usar o André Green para entender melhor, né? É o sabido não pensado. Seria mais ou menos esse conceito, né? Inclusive, quando a gente estuda inconsciente, é sempre bom a gente lembrar do ambevúcio, o sujeito que não sabe que sabe. Dessa forma, essa pessoa vai repetir. Então, só para retomar o contexto ali, e agora a gente começa na leitura de hoje. Em outra oportunidade, apresentarei uma coletânea dessas ações sintomáticas da maneira como podem ser observadas em pessoas saudáveis e em pessoas nervosas. Às vezes, as interpretações são fáceis. Às vezes, as interpretações são fáceis. A bolsinha de duas partes de Dora nada mais é que uma figuração dos genitais e sua brincadeira com ela, abrindo-a e enfiando o dedo dentro dela. Uma comunicação pantomímica, certamente despreocupada, mas inconfundível do que ela gostaria de fazer com isso, a masturbação. Colegas, aqui eu tenho minhas ressalvas e eu gostaria de ouvir vocês também, né? Até que ponto o analista tem o direito de interpretar e falar pelo analisando? Acho que aqui eu estou sendo um pouco subversivo, né? Por que eu trago isso para vocês? A coisa mais desagradável é quando tu está no teu processo de análise e o analista insiste em querer interpretar por você e força a teoria, né? Então, aí entra uma análise selvagem. Eu gostaria de ouvir quem já atende, se seria um manejo de vocês essa linha de trabalho, assim, de interpretar pelo analisando. O que vocês acham? Alguém gostaria de pontuar algo? Rita, por favor. Eu vejo essa colocação que está aí no texto, que é um julgamento já, né? Concordo contigo, Rita. É o valor do analista. Né? Exato. É claro que é muito importante, aqui a gente está falando de um Freud muito no início da teoria, né? Me parece uma leitura até extremamente coerente o que ele está falando, mas lembrando que o analista, a nossa função é analisar o enquadre analítico, né? E não tomar as palavras do teu analisando. Por isso, quando a gente está numa supervisão, a gente sempre pergunta, essas palavras são sua, né, do analista, ou são do teu analisando? Talvez aí é também assim, né? Ele escreveu, vai que ele não disse, mas ele está Perfeito, Rita. contando para nós que pode ser isto. Perfeito, perfeito. Tens toda a razão a forma que tu está trazendo. Acho que faz muito sentido. Né? Eu vou passar aqui para a Luciana para ela contribuir também conosco. Obrigada.
Por Eu favor. concordo com a Rita, né, que ele está descrevendo, né, o que ele entende, mas a gente falou, né, em momentos anteriores, o quanto o Freud a violava também de algum jeito, né, com a postura dele, né, com as indicações dele, né, então, assim, sempre ficou muito claro no texto, né, nos momentos em que ele narra a análise em si, o quanto ele construía para ele, né? Eu acho que tem essa questão, né? É construir para o analista ou ajudar o analisando a construir o que ele precisa, o que ele deseja construir, né? Porque senão fica muito invasivo. Então, muitas vezes a gente até gostaria, né, no nosso momento, que o analisando alcançasse algo que para a gente é muito perceptível, mas para ele não é. E aí, se você força isso, você acaba entrando numa seara, num lugar, né, num espaço que não é seu, e sim dele, né? Então, por isso que a gente fala, né, que leva, às vezes, tempo, porque muitas vezes essa construção, o analista está lá na frente, mas o analisando ainda tem as suas defesas, muitas vezes ele não está pronto, né, para enxergar aquilo que ele tem falado, e não é a gente que vai descortinar isso de uma forma selvagem, né? A gente pode, eu sempre gosto de dizer que é colocar luz, sabe? Tentar olhar por outros vértices, né? Olhar por outros ângulos e não só ficar fixado só numa forma de olhar, né? Tentar trazer isso para o analisando, mas não de uma forma dura, né, e não selvagem, no sentido de que é isso, porque você tem essa bolsinha, você tem essa atitude, é isso. É isso para quem? Sim, eu concordo, Luciana, acho que é mais ou menos esse ponto. Quem quem é um winnicottiano, pelo menos eu defendo essa leitura de um analista que transita em diversas escolas, né, seguindo a linha como o André Green propunha, o Roosevelt Cazorla também propunha, né. Quando a gente fala, por exemplo, de holding, já vai fazer sentido o que eu estou dizendo para vocês. O que é o holding, né, o que é o suporte na análise? Esse holding é você delimitar, por exemplo, também o suporte de sustentar esse silêncio, sustentar o ímpeto de querer interpretar o tempo inteiro, né? Para que aquela pessoa possa se sentir acomodada com você, segura com você, mesmo sem precisar dizer nada, mas que ela possa ir aos pouquinhos falando e se construindo, né? Então, por isso que faz necessário que a gente tenha um bom percurso de análise para conseguir ficar em silêncio, sem se desesperar e querer ficar falando alguma coisa o tempo inteiro, né? Aí a linha do Bill também fala isso. Vou ficar um pouquinho aqui com esse silêncio, ver o que ele quer nos dizer. Não aquele silêncio cerceador e coercitivo, mas qual é o contexto que eu quero linkar aqui? Evitar interpretar demais. Quanto mais nós estamos no início do nosso percurso como analista, nossa tendência é querer mostrar serviço. Nós estamos numa era de desempenho, e que daí quer sempre mostrar que está sabendo alguma coisa, mas isso tem mais a ver com o nosso narcisismo do que do nosso analisando, tá? Então, essas pontuações aqui para a gente ir pensando a partir desse caso. Embora me pareça que a leitura do Freud, incontestavelmente, e provavelmente analisando, ia chegar mais cedo ou mais tarde nessa leitura. Recentemente, me aconteceu um caso semelhante, que teve um efeito muito divertido. Uma senhora mais idosa, no meio da sessão, saca uma caixinha de marfim, supostamente para umedecer a garganta com uma bala. Esforça-se em abri-la e passa então para mim, para eu me convencer de como é difícil abri-la. Mostro minha desconfiança de que essa caixa deveria significar algo especial, pois eu a estava vendo hoje pela primeira vez, embora a proprietária já me visite há mais de um ano. Ao que a senhora responde entusiasmada, sempre trago essa caixa comigo, levo-a para onde quer que eu vá.
Só se acalma após eu tê-la feito notar como suas palavras eram bem adequadas a outro significado. A caixa box, assim como a bolsinha, como a caixinha de joias, é mais uma vez apenas uma representante da concha de Vênus, dos genitais femininos. Vamos ver o que ele fala a respeito aqui. O vocábulo alemão utilizado por Freud no original, Venusmunkel, tem muito uso na corrente na língua alemã para designar diversos moluscos da família dos venerídeos. Tá, parece que não é nada que a gente deve seguir muito adiante, mas já deu para entender, né, colegas, o que estamos falando aqui. Na vida, há muito desse simbolismo, pelo qual costumamos passar sem nos atentar. Quando me propus a tarefa de trazer à luz, aqui esse trazer à luz mais ou menos o que a Luciana falou, né? Inclusive, tem uma analista brasileira chamada Natália Pacola. Eu acho muito legal a leitura que ela traz. Eu até fiz um curso uma vez com ela, que ela diz que quando começa o percurso de análise, metaforicamente ela dá uma lanterna para o analisando. Porque a partir daí a ideia dela é iluminar esse inconsciente. Embora, né, que fez o curso do inconsciente conosco lá, vê que existem diversas leituras de inconsciente. Esse inconsciente a ser descortinado, ele é o inconsciente predominantemente freudiano. O lacaniano, ele já é um inconsciente mais voltado para a elaboração e mais para o futuro, tá? O que surge no encontro de sujeitos. O que os seres humanos escondem, não através da coerção hipnótica, mas o que eles dizem e mostram. Considerei a tarefa mais difícil do que ela realmente é. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, convence-se de que os mortais não podem esconder nenhum segredo. Aquele cujos lábios se calam, fala com as pontas dos dedos. A traição lhe sai por todos os poros. Essa frase aqui é bem clássica no Freud, tá, pessoal? E por isso, a tarefa de tornar consciente o que há de mais oculto no anímico pode efetivamente ser resolvida. Ali a gente está falando do corpo fala nitidamente, né? A ação sintomática de Dora com a bolsinha não foi o precursor imediato do sonho. Ela iniciou a sessão que nos trouxe o relato do sonho com outra ação sintomática. Quando entrei na sala em que me esperava, rapidamente ela escondeu uma carta que estava lendo. Naturalmente perguntei de quem era a carta e, a princípio, ela se recusou a mencioná-lo. Em seguida, veio à tona algo que era extremamente indiferente em sem relação com o tratamento. Era uma carta da avó, intimando-a a lhe escrever com mais frequência. Acho que ela apenas queria simular um segredo para mim, insinuar que agora deixaria o médico arrebatar seu segredo. Ou seja, lembrem daquela leitura, né? É mais lacaniano esse raciocínio, né? Mas o neurótico, ele vai falando, vai falando, vai falando, até que um determinado tempo aquele discurso vai produzir um anel e vai se ligar. A Dora, pelo que a gente pode ver, ela começa com a carta já dando a entender que em algum momento esse anel vai se formar, né? E o anel que está em questão é o segredo. Alguém de vocês que já atendeu, já observou esse movimento numa análise? Alguém gostaria de compartilhar algo sobre esse fato que é comum em análise? Ou algum insight do que vimos até aqui? Alguém quer pontuar algo? Ok, sigo mais um pouco então. Sua relutância contra qualquer novo médico se explicou agora através do medo
de que durante a consulta, através do catarro ou durante o exame, através da comunicação, de que molhava a cama, ele chegasse ao motivo do seu sofrimento, ou seja, que ele adivinhasse a masturbação no seu caso. Por isso, ela sempre desdenhava dos médicos, que evidentemente ela antes sobreestimava. Com as acusações do pai, por tê-la feito adoecer, e mais a autoacusação por trás disso, Flor Albus, brincar com a bolsinha, molhar a cama após os 6 anos, e o segredo que ela não quer que lhe seja arrebatado pelos médicos, considero formada sem lacunas a prova indiciária da masturbação infantil. Aqui entra bem evidente, pelo menos na tradução em português, o quanto soava meio inquisitório, né? Meio um julgamento. Até essa palavra aqui dá mais ou menos a entender isso, mas tudo bem. Comecei a pressentir a masturbação nesse caso, quando ela me contou sobre as cólicas estomacais da prima, e passou a se identificar com ela, queixando-se dias a fio das mesmas sensações dolorosas. É conhecida a frequência com que cólicas estomacais ocorrem justamente nos masturbadores. De acordo com uma comunicação pessoal de William Fleece, são justamente essas gastralgias que podem ser interrompidas mediante cocainização do ponto gástrico. Claro que aqui estamos falando em um determinado contexto histórico, colegas, né? Nesse período, a questão de cocaína tinha uma outra leitura, né? Haja vista que o Freud compartilhou com um amigo questão de cocaína, até a Marta Bernays, ou Bernays, também, ele acabou enviando, ele estudava muito esse processo, né? Por ele descoberto no nariz, que podem ser curadas mediante sua cauterização. Conscientemente, Dora me confirmou 2 coisas: que ela própria sofrera muitas vezes de dores estomacais e que ela tinha boas razões para considerar a prima uma masturbadora. É muito comum os doentes reconhecerem em outros uma situação cujo reconhecimento em sua própria pessoa lhes é impossibilitado por resistências emocionais. Ela também não mais negava, embora ainda não se lembrasse de nada. Também considero suscetível de uso clínico a determinação do período do molhar a cama, até um pouco antes de surgir a asma nervosa. Enquanto as crianças se masturbam, os sintomas histéricos quase nunca se apresentam, mas só na abstinência. Vamos ver se tem algo para nós lermos aqui. No caso de adultos, em princípio, isso também é válido, mas aqui basta uma relativa abstinência ou restrição de masturbação, de modo que no caso de uma libido forte, histeria e masturbação possam ocorrer juntas. Exibem um substituto para a satisfação masturbatória, que continua a ser reivindicada no inconsciente. Enquanto não surgir uma satisfação mais normal de outro tipo. Vamos pensar aqui, me dá a entender que ele está falando de um deslocamento, né? Que tu vai compensar economicamente essa libido. Caso esta ainda tenha permanecido possível. Essa última condição é o ponto de viragem para a eventual cura da histeria através do casamento e da relação sexual normal. Esse é um ponto interessante dele, né? O que é normal para vocês? Se a satisfação no casamento voltar a ser suspensa,
talvez por causa de coitos interruptos, alinhamento psíquico e etc. A libido então volta a buscar seu velho leito de rio, manifestando-se por seu turno em sintomas histéricos. Colegas, alguém gostaria de comentar algo sobre esse trecho aqui que nós lemos? Acho que temos bastante pontos aqui para a gente ver ele construindo a teoria dele, né? Inclusive me dá a sensação das histéricas, né? Históricas, olha o trocadilho que sem querer, o ato falho. As histéricas vivem de reminiscências, né? Eu vou seguir mais um pouquinho. Parto do pressuposto que está tudo bem claro para todo mundo até aqui. Ainda gostaria de acrescentar a informação segura de quando e através de que influência especial a masturbação foi reprimida em Dora. Mas a incompletude da análise obriga-me a apresentar aqui um material cheio de lacunas. Sabemos que molhou a cama até pouco antes do primeiro adoecimento por dispneia. Ora, a única coisa que ela sabia indicar para esclarecer esse primeiro estado era que o pai, naquela ocasião, teria vigiado pela primeira vez depois de sua melhora. Nesse pequeno fragmento de lembrança preservado, tinha de estar indicada uma relação com a etiologia da dispneia. Agora, através de ações sintomáticas e outros indícios, eu obtinha um bom motivo para supor que a criança cujo quarto se encontrava ao lado do dos pais teria entreouvido uma visita noturna do pai à sua esposa e ouvido a respiração ofegante do homem, que de qualquer modo já tinha fôlego curto durante o coito. Vamos ver aqui se tem algo. O termo usado por Freud, Kurzanigmik, tanto significa de fôlego curto quanto uma acepção mais antiga, asmático. Me parece aqui que nitidamente ele está querendo dizer que ela ouvia e naturalmente fantasiava, né? Essas visitas noturnas. Nesses casos, as crianças pressentem o sexual no ruído infamiliar. Ela está sabendo alguma coisa, mas não sabe precisar. Aqui, um infamiliar, perfeito, ok. De fato, os movimentos expressivos da excitação sexual estão prontos dentro dela, como mecanismos inatos. Deixa eu ver o que a Elaine colocou aqui para nós. Será que ela não copiou essa falta de ar do que ouviu do pai? Não, não dá para descartar, né, Elaine? Não dá, talvez até mesmo numa identificação reencenando. Por que não, né? Colegas, eu... Desculpa, Por favor. pensei, né? Porque tudo nela é tão histérico, né? Assim, tudo ela replica no corpo, né? Ela Então, somatiza, né? Ela não consegue falar, então ela passa a somatizar. é a palavra exata. E, de alguma forma, ela tá entrando nesse universo, né? E aí, eu não sei o quanto ela viu, só ouviu, e o que imaginou. E a questão da asma, da falta de ar, de eu ter ouvido o pai ofegante nesse momento, pode ter sido algo que ficou lá também. Só supondo também. Pode ser, não... Por que não, né? Rita, por favor. Eu estou ouvindo aí a história e eu não vejo algum lugar em que o Freud pensa dela estar querendo falar da menstruação, de cólicas menstruais, né? Na verdade, ela já adolescente, ela deve ter cólicas,
não saber o nome das coisas, né? Não sabe se é estômago ou se é em outro lugar, não sabe se é útero, não sei se ela sabia dessas palavras para falar, né? Então, assim, eu acho que não houve uma leitura, assim, realmente da história dela, porque ela conta uma história de adolescente mesmo, né? Confusa, né? Nos seus sentimentos e no que está acontecendo no corpo, as mudanças que estão ocorrendo, né? Masturbar não é uma coisa assim, a época podia ser, mas não seria um problema, né? Seria um problema. Se a pessoa sente necessidade de se masturbar e sente bem, tranquilo, né? Mas ela não entendia aquilo, né? Ela queria que alguém chegasse junto com ela e sem um sermão, né? Só no entendimento. E ela não encontrou alguém com quem ela pudesse conversar e entender o que estava acontecendo. Quando ela contou a história da prima e disse: eu estou sentindo assim, ela deu muitas pistas para ele, né? Eu não vi até agora uma leitura nesse aspecto. Não, e de fato ele não menciona isso, né? Quanto a essa questão da própria masturbação por si só, é um tabu ainda hoje na clínica. Poucos analisandos vão trazer essa questão, né? A própria pornografia como uma compulsão, como vício, né? Haja vista que uma coisa é quando a pessoa te traz como descarga pulsional, outra coisa é como se fosse uma fantasia, né? Quanto mais regredido está, mais na questão instintiva e de descarga pulsional vai prevalecer. Mas o que tu pontuasse ali faz sentido, Rita. Realmente em nenhum momento foi elencado as questões de menstruação. Inclusive a Natália pontuou ali que também observou, né, sentiu falta, esses comentários em relação a esses pontos, né? Agora eu vou seguir mais um pouquinho, mas faz sentido sim o que foi pontuado. Então vamos lá. Já indiquei há anos que a dispneia e as palpitações da histeria e da neurose de angústia são apenas partes soltas, desprendidas do ato do coito. E em muitos casos, como no ano de Dora, só um pouquinho, como em muitos casos, como no de Dora, pude reconduzir o sintoma da dispneia da asma nervosa, a mesma causa, ao entreouvir da relação sexual de adultos, sob a influência da coexcitação estabelecida na ocasião. Pude certamente se produzir uma reviravolta na sexualidade da pequena, substituindo a inclinação para a masturbação pela inclinação à angústia. Algum tempo mais tarde, quando o pai estava ausente e a criança enamorada pensando nele com saudade, ela então repetiu essa impressão com um acesso de asma. Aqui me parece que está embasando o que tu pensou, Elaine. A partir da causa desse adoecimento preservada na lembrança, ainda se pode adivinhar o movimento angustiado de pensamentos que acompanham o acesso. Teve-o a primeira vez após ter extenuado uma excursão pela montanha, provavelmente após ter realmente sentido falta de ar. A isso somou-se a ideia de que o pai estava proibido de escalar montanhas, de que ele não podia fatigar-se por ter fôlego curto. Em seguida, somou-se aquela lembrança do quanto ele havia se esforçado naquela noite com a mamãe. Se acaso isso não lhe teria causado algum dano, e em seguida a preocupação de saber se ela própria não teria feito esforços excessivos durante a masturbação, que levava igualmente ao orgasmo sexual com um pouco de dispneia. E em seguida,
o retorno reforçado dessa dispneia como sintoma. Uma parte desse material ainda conseguiu depreender da análise, a outra parte tive de complementar. A partir da constatação da masturbação, vimos que só recolhe o material para uma exposição científica pedaço por pedaço, em diferentes períodos e em diferentes contextos. Me parece que aqui o Freud está querendo nos dizer o seguinte, que uma análise ela é montada ao longo de muito tempo. Não é tudo no mesmo momento, né? Ele foi montando essa cena ao longo do tempo. Eu já vou ler o que o Tiago nos colocou, daí eu vejo qual é a nota de rodapé, se é relevante para nós ou somente uma tradução. A dispneia, popularmente conhecida como falta de ar, é a sensação subjetiva de desconforto ou dificuldade de respirar, tá? Elaine, por favor. Michel, eu só quero fazer um comentário que é chovendo molhado aqui, mas é que eu acho que nessa parte, nesse trecho do imaginário dela, né, da montanha, do pai, da respiração, dela própria se tocar e ela para ficar com falta de ar, eu conectei muito com o que você falou no início, né, da leitura hoje, do quanto a gente interpreta, né, e assim, o quanto você vê, isso tudo é a visão do Freud, né, eu não sei para frente a história, então eu tô lendo junto mesmo. O quanto ele está trazendo dele, o quanto veio dela, o quanto isso é hipótese, né, e o quanto, assim, a cabecinha da criança ainda está, pode ser ainda muitas outras coisas. Então, o quanto realmente ir com calma, né, ter paciência para ir junto e não trazer, imagina se numa sessão inicial, inicial não, ao mesmo tempo ele já traz tudo isso para ela, né, já tenta digerir isso com ela, como seria a cabecinha da criança, que é uma adolescente, né, mas como seria chegar com tudo isso para ela, né, ele está formando junto com ela ao longo dos encontros, e imagino que ele não está devolvendo isso para ela. Elaine, mas é legal a gente ler o Freud, e a gente vai observando que ele também modifica muito. Sim. Quando a gente lê aquele texto emblemático dele de 1937, chamado Construção e Análise, ele traz esse ponto mesmo. Ele diz que a análise inicia lá atrás, na interpretação, e depois se torna um processo de construção e análise. E aí faz mais sentido quando ele diz que a gente vai construindo pedaços por pedaços. Então, acho que ele mesmo observou ao longo do tempo a importância, a metáfora da cebola também, né? Acho que faz muito sentido o que tu trouxe com a linha que eu leio ele, tá? Eu acho que é importante isso do furor curandes, né? Que a gente, de forma, às vezes, precoce. E daí, pessoal, uma técnica de manejo não pontua de forma precoce repetições. Repetição não é para, olha como você está repetindo o que faz com seu pai. Não, isso não tem nada de psicanalítico, isso não tem nada de ato analítico. Guarda, deixa suspenso, até chegar depois de algumas sessões, imagina que vai voltar. Se for para voltar, vai voltar. Inclusive, olha, eu tenho observado que nas últimas sessões você me contou sobre a relação com seu pai, que acontece isso. E observo que hoje, mais uma vez, você traz algo muito parecido, mas hoje você traz com o seu esposo. Faz algum sentido para você esse paralelo entre essas duas relações? Poderia haver algum padrão de repetição que se instituiu? Recordar, repetir e elaborar. Elaborar, elaboração, elabor e ação. Ou seja, é trabalho e agir. Então, assim, a gente vai construindo um percurso de análise. Deixa eu ver aqui. Dora tinha falta de ar com o orgasmo? Tiago, isso é muito pessoal. Eu não vou falar da vida pessoal dela, Tiago. Que isso? Pois então, Tiago, brincadeiras à parte, mas me parece, pelo que diz aqui, ela faz essa correlação na leitura
que ela entreouvia o pai dela e provavelmente ela devia fantasiar, né, Tiago? Pelo menos é essa sensação que eu faço, mas num processo de uma atuação pelo que ela entreouviu da questão do pai. Algum colega gostaria de pontuar se também teve essa percepção? A minha percepção foi muito parecida com a questão da Elaine, que me parece essa atuação dela, né? Pelo menos é o que eu observei. Tá, a Sandra colocou aqui também sobre recordar, repetir, elaborar. Freud observa que pacientes tendem a repetir experiências dolorosas em vez de buscar prazer. Esse conceito prepara o terreno para a pulsão de morte. Isso, exato. Né? Embora aqui nós temos uma lacuna aí de mais ou menos umas 2 décadas, que é o além do princípio do prazer, né, Sandra? Mas é realmente isso aí. Agora a gente vai mais um pouquinho aqui. De modo bem semelhante, a prova da masturbação infantil também é produzida. Em outros casos, na maioria das vezes, o material para isso é de natureza semelhante a indícios do fluoralbus, enurese, cerimonial das mãos, compulsão por lavagem. Esse é um ponto também muito comum, que a gente escuta em análise, pontuado também por diversos analistas. Aquela compulsão por limpeza, por lavar as mãos, está relacionado com esses pensamentos sujos, tá? Então, é uma leitura muito comum. Exatamente, Thiago, principalmente na questão de abusos, tá? É bem comum naturalmente eu estou analisando, em algum momento, olha, eu me sinto suja, então eu venho nessa linha de raciocínio que o Thiago muito bem pontuou. Se o hábito for descoberto por uma criada ou não, essa época era muito comum isso, né? Essas criadas que trabalhavam, essas domésticas, enfim. Se uma luta para a perda do hábito, uma reviravolta, levou a termo essa prática sexual. Com certeza, sempre se pode adivinhar através da sintomatologia do caso. No caso de Dora, a masturbação permaneceu não detectada e de um golpe encontrou um fim. Segredo, medo de médicos, substituição pela dispneia. É verdade que os doentes contestam regularmente a força comprobatória desses indícios e o fazem até mesmo quando a lembrança do catarro ou da advertência da mãe. Isso emburrece, é nocivo. Ficou na lembrança consciente, mas algum tempo depois também se instala com segurança a lembrança dessa parte da vida sexual infantil, tanto a tempo recalcada e, na verdade, em todos os casos. Em uma paciente com ideias obsessivas que eram derivados diretos da masturbação infantil, comprovou-se que os traços do proibir-se, do punir-se, e tendo feito isso, não ter o direito de fazer aquilo, ou ter o direito de não ser incomodada. A intercalação de pausas entre a execução com as mãos e uma próxima à lavagem de mãos e etc. Eram partes preservadas, inalteradas do trabalho de desabituação por parte de suas cuidadora. A advertência ECA, isso faz mal, foi a única que sempre ficou guardada na memória. A respeito desse tema, comparar também meu trabalho. E ali ele fala sobre a teoria da sexualidade de 1905. Se eu não estou equivocado, são os 3 ensaios sobre a sexualidade. Vamos seguindo mais um pouquinho. E, colegas, sintam-se à vontade se acharem pertinente pontuar algo. Surge agora uma série das mais relevantes questões, a etiologia da histeria. Deixa eu pegar aqui bem certinho o termo de dicionário sobre o que é etiologia. Se eu não estou equivocado, é a origem da doença. É o estudo ou ciência que investiga as causas e origem de uma doença, tá?
Não estou tão equivocado, né? Aitia, causa, e logo, estudo. Etiologia da histeria sobre o caso Dora. Pode ser considerado típico para a etiologia, se ele representa o único tipo de causação e etc. Não obstante, certamente tenho razão em aguardar a resposta a essas perguntas para quando houver a comunicação de uma maior série de casos analisados de maneira semelhante. Ademais, eu teria de começar por retificar a formulação das perguntas. Aproveitando o gancho aqui, pessoal, eu sempre gosto de mencionar, quem entra numa análise conosco busca sempre ratificar o seu ponto de vista, chancelar, confirmar. Mas este é sempre o lugar do analista, ó. É retificar o discurso. Retificação subjetiva. Não é concordar, tá? Há muitos colegas que confundem e acham que a análise é ficar lustrando o narcisismo de analisando. Isso daí é o mesmo que ficar gozando junto com eles, né? A histeria por si só, ela tem essa característica de não vir para uma análise para elaborar, mas para gozar, para ficar sempre nesse ad eterno. Em vez de me pronunciar com um sim ou um não, a respeito da questão de saber se a etiologia desse caso de doença deve ser buscada na masturbação, eu teria de discutir, primeiramente, com o conceito de etiologia nas psiconeuroses. O ponto de vista a partir do qual eu poderia responder, mostrar-se-ia substancialmente deslocado em relação ao ponto de vista a partir do qual a questão me é colocada. Já será suficiente se nesse caso chegarmos à convicção de que a masturbação infantil é comprovável de que ela não poderá ser nada fortuita, nem nada indiferente para a configuração do quadro da doença. O irmão tem de estar ligado, de alguma maneira, ao hábito da masturbação, pois nesse contexto ela contou com uma ênfase que denunciava uma lembrança encobridora, na qual o irmão sempre lhe passava todas as doenças contagiosas que nele mesmo eram leves, mas nela assumiu forma grave. No sonho, o irmão também foi preservado de perecer. Ele próprio molhava a cama, mas deixou de fazê-lo antes da irmã. De certo modo, também era uma lembrança encobridora, quando ela declarou ter se mantido à altura do irmão até a primeira doença, e a partir de então, ela sempre teria ficado para trás nos estudos. Era como se até aquele momento ela tivesse sido um menino e só então tivesse passado a ganhar ares de menina. Ela realmente era uma coisa selvagem e a partir da asma tornou-se calada e bem comportada. Essa doença constituiu nela a fronteira entre duas fases da vida sexual, das quais a primeira teve o caráter masculino e posteriormente feminino. Alguém quer pontuar algo até aqui, colegas? Eu vou terminar então esse capítulo e a gente conversa sobre ele. Acena-nos mais o entendimento dos sintomas de Dora. Se examinarmos de perto o significado do flúor albus por ela confessado, a palavra catarro, entre aspas, com a qual ela aprendeu a designar sua afecção quando o mal semelhante forçou a mãe a ir a Francesbad. É, por sua vez, uma trilha através da qual foi aberto o acesso para que toda série de pensamentos sobre a culpa do papai pela doença se manifestasse no sintoma da tosse. Essa tosse, que sem dúvida provinha provavelmente de um ligeiro catarro real, era de qualquer modo imitação do pai, que também sofria de um mal pulmonar e pôde expressar sua compaixão e sua preocupação por ele.
mas também proclamava ao mundo, por assim dizer, aquilo que talvez naquela época ainda não houvesse ficado consciente para ela. Sou a filha do papai. Estou com um catarro como ele. Ele me fez adoecer. Assim como ele também adoeceu a mamãe. É dele que tenho as más paixões que se pune com a doença. Deixa eu ver o que a Patrícia apontou para nós aqui. Ares de menino igual masturbação. Ares de menina, calma e serena, quieta. Seria isso que ele quis dizer? Patrícia, é também legal a gente pensar sobre... o que me veio na cabeça aqui foi uma aula que eu tive com a Renata Wirtmann, na qual ela diz: os meninos são aquela coisa louca na escola, que quebram tudo, destroem tudo numa escola. Muitas vezes até é aplaudido por isso. A menina é aquela que tem que ficar na cadeira comportadinha, recatada, né? Mas para onde vai toda essa energia aí, né? Então, para mim tá vindo muito essa questão na cabeça aqui. Mas já voltamos ali junto com os colegas. Só ler a nota de rodapé aqui. Mesmo o papel foi desempenhado por essa palavra no caso da menina de 14 anos, cuja histeria clínica eu condensei em algumas linhas na página 50, anota aí. Eu instalara a criança em uma pensão na companhia de uma senhora inteligente que me prestava serviços como enfermeira. O flúor albus, né, o Diego apontou para nós, que é um termo que em latim para corrimento branco, refere-se ao quadro de leucorreia. Ok. Eu instalara a criança em uma pensão na companhia de uma senhora inteligente que me prestará serviços como enfermeira. Essa senhora relatou-me que a pequena paciente não tolerava sua presença na hora de ir para a cama e que uma vez na cama tossia chamativamente, embora durante o dia nada ouvisse de tal tosse. Ao ser indagada sobre esses sintomas, apenas lhe ocorreu que sua avó, que diziam sofrer de um catarro, tossia da mesma maneira. Então ficou claro que ela também tinha um catarro e que não queria ser observado durante o asseio feito à noitinha. O catarro, que por meio dessa palavra foi deslocado de baixo para cima, mostrava inclusive uma intensidade incomum. Falamos aqui nitidamente de hipóteses e suposições também, né? Colegas, alguém quer pontuar algo sobre a leitura de hoje? Vamos parar nesse capítulo aqui, conversar um pouquinho, antes de finalizarmos. Luciana, por favor. Eu acho que o que me chamou a atenção aqui no finalzinho foi o sou. Sou a filha do papai. Assim, desde o início da jornada aí com Dora, né, a gente percebe, embora ela seja uma menina, 17 anos, ok, mas ela não sabe, ou ela, qualquer coisa ela não sabe, né, ela não sabe quem ela é, né, então, quem eu sou? Eu sou um objeto de desejo, né, eu sou o objeto de desejo do Sr. K, eu sou o objeto de desejo do meu pai, eu sou aquela que se iguala com o meu irmão, eu sou aquela que se iguala com a minha prima, então, ela sempre está como um objeto, que é muito do histérico isso, né? Ela sempre é um objeto de desejo, né? Então, ela vai se modificando, e essas doenças, né, são sintomas, na verdade, do objeto que ela precisa ser para alguém. Né? Então, quando ela coloca, sou a filha do papai, para mim soa muito como isso, né? Naquele momento, é esse objeto que ela é. O que né? ele Mas quer em de mim, outros... né, Luciana? Exato, é sempre o que o outro quer de mim, né? Eu nunca sei o que eu sou, na verdade, eu nunca me questiono, né? Porque isso, para mim, talvez não importe. O que importe é ser desejada pelo outro de alguma forma. E aí, em todo momento, ela, na jornada dela, é um copia e cola de alguma coisa, seja uma doença, seja um desejo, né? Ela sempre se transforma em alguma coisa para alguém. Perfeito, uma busca por identificação constante, né, dela, né? Exato.
Não tem identidade, tem uma identificação. Augusto, por favor. Bom dia, como é que vocês estão? Gente, deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês estão entendendo essas frases como sendo da Dora? Porque quando o Freud fala, é só uma pergunta mesmo para eu me localizar. Quando ele fala, sou a filhinha do papai, não é uma frase da Dora, tá? É uma frase dele, é uma interpretação dele em cima dos relatos da Dora. Ele está fazendo é como se ele dissesse ao leitor, a posição que a Dora está ocupando de forma psíquica em relação ao pai, ela poderia ser resumida nessa frase, mas não é uma transcrição da Dora. Aliás, esse capítulo inteiro, praticamente, são suposições de Freud. O Michel colocou isso muito bem. São suposições. É Freud defendendo a teoria dele, colocando a teoria dele em prática e numa análise em cima de todas as sessões que ele fez, ele traz essas interlocuções. Eu estou perguntando isso porque, assim, é muito comum, às vezes, em grupo de leitura, principalmente de Dora, a gente confundir o que a Dora falou de verdade com o que Freud está dizendo. Isso são frases dele. É uma coisa que eu sempre coloco, até na supervisão, acho que o Michel já reparou. Quando a pessoa começa a trazer o relato, eu pergunto, isso é frase sua ou é frase do seu paciente? É conclusão sua ou isso é do teu paciente? Isso é o Freud chegando a conclusões, tá? As conclusões de vocês em relação às conclusões que ele quer chegar, é isso mesmo, ele quer chegar exatamente nesse lugar. Mas essa frase pertence praticamente, né, claramente a um terceiro registro. Tá? Não sei se eu estou atravessando alguma coisa aqui, mas é nesse lugar, tá, galera? São as observações dele. Lacan, inclusive, é bem forte nesse lugar. Ele questiona Freud nesse lugar. Augusto, eu acho que é bem pontuado isso, né? E principalmente, eu já vou passar para a Luciana, mas principalmente para a gente nos ater, ler esse caso é a oportunidade de nós refinarmos o nosso atendimento. Isso. Né? E o quanto que pode ser perigoso falar por uma outra pessoa, não é esse o nosso lugar. Né? É claro que, lembrando, né, Augusto, a gente já falou sobre isso, Freud não tinha um narcisismo de pessoa, eu não sinto isso, mas eu sinto que ele tinha, o Daniel Kuperman fala isso também, ele tinha um narcisismo de obra. Então, tudo que pudesse embasar a obra dele, a teoria dele, era ali que ele se enquadrava, né? Por isso que ele dependia muito dos seus pontos de vista. Eu vou passar para a Luciana ali para ela pontuar mais algo que ela gostaria. Por favor. Não, só amarrando o que o Augusto falou, que é exatamente isso, inclusive a frase está entre aspas, né? Ele coloca ali a frase entre aspas, né, como se fosse algo que ele está pensando, mas eu acho que isso é muito interessante, porque quando fala sou a filha do papai, me remeteu muito isso, sabe, assim, toda a construção que a gente está fazendo aqui do caso, o quanto ela de fato se coloca nesse lugar, que é um lugar que a gente entende como uma posição histérica, né, até porque se a gente pensar que uma posição histérica, né, a gente vai ter que pensar deste lugar, né, não de outro, né? E é até interessante porque na análise existe muito essa construção do analista, né? A gente vai chegar em um determinado momento que a gente vai entender por uma hipótese, né, onde que aquela pessoa está, né? É uma questão histérica, neurótica, obsessiva, enfim, né? Cada um com o seu manejo, né? E é interessante a gente pensar nisso, né? Que esse quanto que a gente constrói, né? E até então eu acho que o Freud está construindo tudo aquilo que ele conseguiu entender do caso, que é uma pessoa que deseja ser objeto de desejo do outro, né? Que vive sob a égide de quem eu sou também, né? De não ter uma identificação, de saber propriamente quem se é. Eu vou ler aqui o que a Sandra pontuou antes de finalizar. A Sandra colocou para nós, os sintomas, eles não eram vistos como problemas médicos isolados, mas como sinais de conflitos psíquicos. A somatização, né? Muito comum também nessa leitura. A tosse, segundo Freud, tinha relação simbólica com a repressão de impulsos sexuais e com o trauma do assédio do Sr. K. Pode ser também. Essa leitura reforça a ideia de que o corpo fala aquilo que a mente não consegue
elaborar. É o clássico, eu coloco, eu somatizo no corpo, né, eu atuo aquilo que eu não consigo pôr em palavras. Colegas, fica aqui antes de finalizar também um convite. Amanhã, 8 da noite, também a gente inicia mais um ciclo de supervisão, tá? O valor é simbólico, são 2 encontros, e para os 2 encontros são R$ 60. Quem quiser participar, pode chamar lá no WhatsApp, e o intuito é bem simbólico mesmo, é nós debatermos a questão de manejo clínico e um auxiliar o outro, né? Como eu sempre digo, a cadeira do senhor suposto de saber no nosso grupo, ela sempre vai ser aberta e livre para a gente trabalhar junto. Então, até amanhã,